Bom, pessoal, então no nosso último vídeo, nós vimos que a primeira parte do if, né, que a gente pode escolher, né, fazendo um teste aqui, um teste lógico simples, né, usando esses operadores relacionais, né, que foi mostrado na última aula, a gente pode fazer a distinção entre um valor que, se for verdadeiro, e se for falso. Então aqui o else, o if e o else, ele divide em verdadeiro aqui e falso aqui, certo? Então se isso aqui for verdadeiro, se essa cláusula aqui for verdadeira, ele vai fazer o que está aqui, né, indentado aqui dentro do if. Se não, ele vai fazer o que está indentado aqui no else, tá? Então o Python ele tem essa forma de programar, tá? Quando você quer que tudo que seja dentro do if aqui, né, é o que a gente chama escopo desse comando if. Então você dá um tab, tabulação, né, é, clica no botão tab e ele dá esse espaçozinho aqui e você pode dar os comandos que vão ficar fora desse if else, certo? Por exemplo, se eu não der um tab, né, se eu não dar tab, ele, observe aqui, eu vou, por exemplo, botar aqui fim, né? Quando eu imprimir, independentemente do resultado, esse fim vai ser impresso, porque if, se for verdadeiro aqui, else, se for aqui, se a cláusula aqui for falsa. Mas esse print aqui, por estar indentado junto com if else, ele sempre vai ser executado, né? Então, ó, o fim aqui, ó, independente desses dois valores, ele é indentado, certo? Hoje a gente vai ver que eu posso fazer então várias comparações. Por exemplo, imagina que eu quero uma idade de uma pessoa, né? Então eu tenho uma idade de uma pessoa e eu quero testar se essa idade, então se idade for menor do que 10. Então, se eu quisesse só testar isso, então eu botaria aqui, né? Print idade menor que 10 anos, certo? Agora, se eu quisesse outra idade, por exemplo, se eu quisesse entre 10 e 20, certo? Então agora veja que modifica um pouco o teste, porque quando eu tenho esse teste menor do que 10 ou qualquer outro maior do que 10, era só eu botar o else aqui, certo? Só eu botar o else aqui. O que significa esse else? Que se a idade for menor do que 10, inclusive 10, né? Eu vou até botar menor ou igual aqui, para ficar, né? Menor igual a 10 anos, que 10 anos. Se não, else, né? A idade é maior que 10 anos, tá? Mas vamos dizer que eu queira fazer entre menor do que 10 e também eu quero testar se essa idade está entre 10 e 20 anos, certo? Então, para fazer um teste duplo desse, o Python ele também tem um comando, tá? Que é colocado sempre junto com o if, que é o elif. Sendo que agora eu vou usar novamente uma cláusula aqui, por exemplo, menor ou igual a 20. O que é que acontece aqui? Agora, nesse else especial, né, que é um elif, ele vai testar se a idade é menor do que 20. Então, eu posso jogar aqui, ó, idade entre 10 e 20 anos, certo? Ok? Então, se eu fizer isso daqui, se eu rodar isso daqui, né, como a idade ficou igual a 10, né, ele vai dizer idade menor ou igual a 10 anos. Se eu botar aqui 15, então ele vai dizer agora idade entre 10 e 20 anos. Mas se eu botar aqui 25, por exemplo, ele não vai imprimir nada. Eu vou até botar aqui o print fim, né? Só para isso aqui, ó, indentado junto com o if, né? Que significa que o comando vai ser executado, né? Independente desse if e desse else if. Então, quando eu executo isso aqui,
só aparece fim, né? Porque ele nem imprimiu isso, nem imprimiu isso, tá? Então agora vamos dizer, eu posso criar várias partições, né? Então eu posso criar várias partições que são exclusivas, né? Uma não tem interseção com a outra, tá? Eu posso agora fazer, por exemplo, else if idade menor ou igual a 40, né? E aí, mesma coisa, né? Idade entre 20 e 40 anos. Por fim, eu posso também ainda utilizar o else, que seria qualquer caso diferente desse, né? Qualquer caso diferente desse. Então, o que não se enquadrou nem nesse e nem nesse, vai se enquadrar nesse aqui, certo? Então, idade maior que 40 anos, certo? Então, se eu botar aqui, por exemplo, 75 anos e rodar, idade maior do que 40 anos, que ele vai pegar esse else aqui, né? Se eu pegar e botar essa idade aqui, por exemplo, 35 anos, né? Quando eu rodar, ele vai usar entre 20 e 40, que é esse aqui. Ok? Bom, então vamos fazer um exemplo, né? Um exemplozinho, que vai ser o seguinte: dado o salário de uma pessoa, mostrar qual alíquota qual faixa, né? Vamos dizer qual a faixa do IR correspondente. Então, de acordo com essa tabelazinha, certo? Então, essa tabela aqui ela vai nos dar o valor de cada uma das alíquotas, né? Então, a gente vai usar essa tabela para justamente fazer esse cálculo. Então, eu vou criar uma variável salário, né? Vamos botar aqui um valor, sei lá, R$2.500. Então, aí vamos para as alíquotas, né? Se salário na primeira alíquota, que é até 1938, for menor ou igual a 1938, eu vou botar arredondado, certo? Esse é o percentual de isento. Então aqui eu vou mostrar que ele é isento. Aí a próxima faixa, IF, né? É o if. A próxima faixa, o salário menor ou igual, que ela vai até a próxima faixa vai até, na tabela está mostrando, na verdade aqui a primeira faixa é 1903 e a segunda faixa é 2.826. Então, se o salário for isso, a segunda faixa é 7,5%. Nota 7,5%, que é a segunda faixa. 7,5%. A quarta faixa, então, vai ser de até 3.751, um salário menor ou igual a 3.751, e aí o valor aqui é de 15%. A próxima faixa vai até... Veja que esses valores são excludentes, né? Salário menor ou igual a 4.664. Aí aqui
a faixa daqui é de 22,5%. E, por fim, basta eu botar um else, que é a última faixa salarial, e imprimir aqui 27,5%. Pronto. Então aqui a gente tem, né, os valores, cada valor e a sua faixa de isenção do imposto. Então vamos rodar aqui agora, né? Nesse caso aqui, o salário de 2.500 ficou 7,5%. Se eu botar, por exemplo, 3.000, 3.500, 15%, né? Menor daqui, ó, essa faixa aqui, né? Que ele caiu aqui. E se eu botar, por exemplo, sei lá, 8.000 reais, então ele deve cair em 27,5%. Pronto, pessoal, então é isso, né? Nos vemos na nossa próxima aula, ainda com uma terceira parte sobre if, testes lógicos e usando operadores, então, operadores lógicos. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver if usando operadores lógicos. Até lá.